Salve às 6 horas. Salve às 6 horas sagradas. Senhor, que a Tua luz, o Teu amor, aqueça nossas mentes e corações. Dá-nos sabedoria para exercitarmos o que nos ensinastes, para tornarmos nossos caminhos mais serenos, mais leves. Que assim seja. Hoje, quero fazer uma reflexão com todas as irmãs e irmãos, baseada no texto Catálogo de Doenças do Papa Francisco, dirigido aos cardeais. E o Papa começa assim: precisamos evitar a doença de se sentir imortal ou indispensável. Ela acomete os que se sentem superiores a todos e não ao sentimento de estar a serviço de todos. O Papa recomendou que deveríamos, vez ou outra, fazer uma visita a um cemitério para vermos nas lápides os nomes de tantas pessoas que talvez se acreditassem imortais, imunes ou indispensáveis. E ali se expõe a verdade, que se crer imortal ou indispensável é uma ilusão infantil. Ele também nos falou da doença do excesso de trabalho, que acomete inúmeras irmãs e irmãos que submergem no trabalho, descuidando da parte que torna a vida mais leve, que é sentar-se aos pés de Jesus e dirigir-lhe algumas palavras vindas do coração. O Papa lembrou aqui que Jesus convidou seus discípulos a descansarem um pouco, porque descuidar do repouso leva ao estresse e à agitação e pode comprometer a jornada. Nos falou da doença da fossilização mental e espiritual, que acomete os que se acomodam atrás de pilhas de papel e se tornam máquinas de práticas em vez de homens de Deus. E ao fazerem isso, perdem a capacidade de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, ficam endurecidos pela mecanização das atividades e o ato de pensar, de sentir, de sensibilizar-se, se perde em meio ao enrijecimento mental e espiritual. Nos falou da doença do excesso de planejamento. Planejar e se preparar para fazer as coisas é importante, mas sem cair na tentação de achar que pode com isso impedir ou tentar dirigir a liberdade do Espírito Santo, porque só Ele sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Nos falou da doença da má coordenação que acomete os membros da igreja. E entenda-se aqui que igreja é o conjunto, reunião, congregação ou assembleia de cristãos, composta por todos os cristãos de todos os tempos e lugares, que perdem a comunhão uns com os outros e se convertem em uma orquestra que produz ruídos, porque não vive um espírito de equipe. Eu creio que aqui o Papa quis dizer: irmãos, unam-se, se deem as mãos e construam um caminho melhor. Nos alertou sobre a doença do Alzheimer espiritual, que se trata de uma redução progressiva das faculdades espirituais em consequência da perda da memória do encontro com o Senhor. Nesses casos, o apóstolo ergue ao seu redor muros e hábitos quase sempre imaginários e se torna dependente de suas paixões, de seus caprichos, de suas manias. Nos falou também da doença da rivalidade, da vaidade, quando deixamos que a aparência se torne o primeiro objetivo da vida. Não esqueçamos do que nos diz a máxima: o hábito não faz o monge. Nos falou da doença da esquizofrenia existencial que acomete os que abandonam o serviço pastoral e se limitam às tarefas burocráticas, perdendo o contato com a realidade e com as pessoas de verdade. Teorizam, mas não vivem a prática do encontro com o outro. Nos falou da doença da fofoca, que é a doença dos que
sem ter coragem de dizer as coisas abertamente, falam pelas costas das pessoas e, ao fazerem isso, semeiam discórdia, como o pai da mentira. Nos alertou sobre a doença de divinizar os chefes, que acomete os que cortejam os superiores, ficando presos ao carreirismo e ao oportunismo, e vivem a serviço daquilo que querem obter e não do que querem dar ao próximo. Nos falou da doença da indiferença com os outros, quando só pensamos em nós mesmos e perdemos a sinceridade e o calor das relações humanas. Quando, por inveja ou astúcia, sentimos alegria em ver o outro cair, em vez de ajudá-lo a levantar. Nos falou sobre a doença da cara de enterro, que acomete as pessoas que consideram que, para ser comprometido e consistente, é necessário encher o rosto de melancolia e de dureza, assim como tratar os outros com rigidez e arrogância. Todo apóstolo da caridade deve transmitir alegria. Que bem nos faz uma boa dose de humor saudável. Nos falou sobre a doença da acumulação, quando o apóstolo, para encher um vazio existencial em seu coração, só pensa em acumular bens materiais, práticas tão naturais em nossos dias. Nos falou ainda sobre a doença dos círculos fechados, quando fazer parte de uma panelinha se torna algo mais forte do que ser parte da igreja como um todo, e até mesmo de ser um só com Cristo. E, por fim, nos falou da doença do prazer mundano e do exibicionismo, quando o apóstolo transforma seu serviço em poder para obter mais proveitos mundanos e acumular ainda mais poder. São pessoas capazes de caluniar, difamar, desacreditar os demais para se exibirem e se mostrarem mais capazes do que os demais. A pergunta que fica é: será que isso acontece em nossos templos, sejam eles de que denominação forem? Então, baseado nessas reflexões, façamos nossa oração. Senhor, nosso Pai, livra-nos dos caminhos traiçoeiros, livra-nos dos inimigos, a começar por nós mesmos, com pensamentos negativos. Livra-nos da inveja, dos invejosos. Não nos deixes escravos das aparências, para que a rivalidade não se torne o primeiro objetivo de nossas vidas. Livra-nos das decepções, a começar com nós mesmos. Livra-nos da ilusão infantil de sermos imortais. Livra-nos das calúnias e dissoluções familiares. Livra-nos dos sentimentos de angústia e da depressão pelo excesso de trabalho, esquecendo-nos que a vida pode ser mais leve, pois o próprio Mestre convidou seus discípulos a descansarem um pouco. Livra-nos, Senhor, de não podermos honrar nossos compromissos por falta de comunhão com os irmãos do caminho. Dá-nos a sabedoria de nos darmos as mãos, fortalecendo o espírito de equipe para a construção de um caminho melhor. Livra-nos, Senhor, da falta de dinheiro necessário para a nossa sobrevivência, da falta do pão para o corpo e espírito, e da falta de moradia. Livra-nos do excesso de planejamento para não cairmos na tentação de acharmos que podemos controlar a vossa vontade. Livra-nos do Alzheimer espiritual pela redução e perda da memória do encontro contigo. Livra-nos da fofoca, dessa doença que permite falarmos pelas costas dos irmãos e, com isso, semeamos a discórdia como o pai da mentira. Livra-nos de divinizarmos nossos chefes, cortejando-os, visando o carreirismo e o oportunismo na obtenção de vantagens, de promoções.
Livra-nos também, Senhor, da indiferença para com os outros, por só pensarmos em nós mesmos, perdendo assim a sinceridade e o calor das relações humanas, quando por inveja ou astúcia sentimos alegria em ver o outro cair. Livra-nos da cara de enterro para parecermos comprometidos e consistentes. Para isso não é necessário encher o rosto de melancolia e de rudeza, nem tratarmos os outros com rigidez e arrogância, porque todo apóstolo da caridade deve transmitir alegria. Ah, quanto bem nos faz uma boa dose de humor saudável. Livra-nos, Senhor, da acumulação por acharmos que para encher um vazio existencial em nossos corações precisamos acumular bens materiais. Livra-nos dos círculos fechados, achando que fazer parte de uma panelinha nos torna mais fortes do que sermos parte da igreja como um todo. Livra-nos do prazer mundano e do exibicionismo que transforma o serviço em poder para obter mais proveitos mundanos e acumularmos ainda mais poder. Ah, o Senhor é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, é a nossa defesa. És o nosso pastor e rogamos que jamais nos falte, porque és o Deus da misericórdia, nosso escudo e nossa fortaleza. Que assim seja, hoje e sempre. Salve as 6 horas, salve as 6 horas sagradas, que assim seja. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, Amém e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais, que eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também